Começa agora o programa de maior audiência do seu almoço. Programa 90 Minutos. Notícias, opinião, bastidores da política e do poder. Apresentação, Everson Castro. Muito boa tarde, Macapá, boa tarde, Santana, boa tarde, Mazagão, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 92.3 FM. Estamos no ar, um pouquinho atrasadinho hoje, mas a gente vai até 2 horas da tarde aqui com muitas notícias, muitas informações. Programa 90 Minutos até às 14 horas. Hoje é dia de Jogo do Brasil, dia de Jogo da Seleção, daqui a pouquinho, né? Felizmente na sexta-feira brincaram um pouquinho em campo aí e acabou que não foi aquilo que a gente achava, né? Os Camarões saíram da Copa do Mundo em grande estilo, ganhando a seleção brasileira. Então, vamos aguardar, portanto, aí o jogo de hoje da seleção brasileira de futebol, que vai jogar, né, nas oitavas de finais aí contra a Coreia do Sul, desculpa, né? Coreia do Norte, né? Então, hoje, realmente, a gente vai acompanhar a partir das 4 horas. E claro, a gente está aqui no programa 90 Minutos desta segunda-feira de ressaca. Muita gente ainda meio assim por conta do final de semana, tá chovendo e tal. Mas a gente está por aqui trazendo todas as notícias e informações de tudo que rolou no estado do Amapá. Final de semana sangrento. Final de semana sangrento, entre conflitos, num conflito de facções aí, pelo menos 7 mortes, até ontem eu contabilizava, né? Eu acho que pode ter corrido mais na madrugada, eu ainda não me atualizei, mas foram aí pelo menos 7 mortes em Macapá, Santana, várias execuções que aconteceram em Macapá. E tem até recado aí de uma facção para outra. Daqui a pouquinho a gente vai falar desses casos, tentar ouvir as forças de segurança pública para saber o que pode ser feito para tentar diminuir. Inclusive parece que teve um professor que foi morto por engano no meio desse conflito e das facções. E a nota de uma das facções, uma briga entre as facções Amapá Terror, né? E a UCA, né, chamada UCA, são 2 facções que disputam territórios no estado do Amapá e que de certa forma tem aterrorizado a população, e a propaganda de que o estado sem medo e povo seguro não está dando certo, pelo menos na questão da segurança pública, pelo menos 7 mortes, com várias mortes registradas. E a gente vai tratar desse assunto agora aqui no programa 90 Minutos. Você já pode ligar e participar, interagir conosco através do 991 45 2508. 991 45 2508. Dar a sua opinião, sua participação aqui no programa. Olha só, a gente também chamou a atenção. Um vídeo que circulou nas redes sociais. Vários vídeos, na verdade, circulam nas redes sociais. Mas chamou a atenção de mim. Um vídeo de um acidente que aconteceu dias atrás, no cruzamento ali da Padre Júlio com a Elias Levi, eu acho que foi lá. Um acidente gravíssimo, onde dá para ouvir gritos das pessoas, de uma mulher, e até agora não tinha identificado quem era o motorista desse carro, uma picape, uma L200. Dizem que era filho de um jornalista famoso aqui no estado, enfim, mas eu espero que a vítima não tenha acontecido algo pior com a vítima, né? Fiquei assim meio que preocupado com a vítima, do que pode ter acontecido durante esse acidente, que depois dá para ver claramente que a pessoa, o motorista, ele sai correndo, ele se evade do local e joga uma sacola, né, durante... Isso é de dia, na verdade, né? E joga uma sacola, tudo indica que ele poderia estar bêbado.
né? Verdade. Então não tô afirmando aqui, mas tudo indica que ele poderia estar bêbado nesse acidente de trânsito, e ele fugiu do local sem prestar socorro para as vítimas desse acidente que aconteceu em Macapá, no cruzamento da Padre Júlio com Elias Levi. Olha que a Padre Júlio ela é mão única, eu não sei, ele estava muito em alta velocidade, entendeu? Eu não sei como é que foi que ele conseguiu perder o controle, né, desse carro, e tudo indica que ele estava realmente em alta velocidade. E esse acidente ele repercute muito nas redes sociais ainda, porque ele só foi ser mostrado as imagens já na sexta-feira, no sábado, no Portal Amapá. Por falar em Portal Amapá, mostra na nossa live aí, Lucas, as manchetes, destaques, www.portalamapá.com.br. Muitos dos destaques do Portal Amapá serão pautas aqui no programa 90 Minutos. www.portalamapá.com.br. Tá mostrando aí, Lucas? Aí deixa eu tentar só dar uma visualizada aqui pela live. A matéria de capa, a manchete principal do Portal Amapá, você pode acessar lá www.portalamapá.com.br. Você vai acompanhar mais da manchete de destaque. É essa daí, olha. Já denunciada a Condudão por corrupção eleitoral, deputada estadual Zeneide Costa, ela teria usado a empresa de uma cunhada dela, né, que recebeu pelo menos 5 milhões em pagamentos. Essa empresa fica localizada aqui no município de Santana, tá no nome da cunhada da deputada, e a gente vai já falar desse assunto aqui no 90 Minutos daqui a pouquinho. Um dos outros assuntos que é destaque no programa 90 Minutos, e também está no Portal Amapá, você pode acompanhar pela live, pode acessar o site portalamapá.com.br, né? O site está repaginado, é o seguinte, tá aí também destaque no Portal Amapá, na Caderno de Cidades. Dr. Fulan e Vinícius Gugel lançam obras de pavimentação no bairro Morada das Palmeiras. Foi agora pela manhã. Mais um bairro recebendo pavimentação asfáltica em Macapá. E a principal, né, de hoje é essa denúncia grave, que levanta suspeitas em pagamentos que podem ter servido, né, para Caixa 2 de campanha, porque esses pagamentos eles coincidem, né, com o período eleitoral. Então a deputada estadual Zeneide Costa, deputada eleita, ela já foi denunciada, né, junto com o prefeito Dudão e com o vice-prefeito de Mazagão, Osana, por corrupção eleitoral em relação às eleições de 2020. Teve uma operação da Polícia Federal chamada Operação Pão e Circo. Então tudo tem uma conexão, que é uma linha de investigação jornalística, e também que o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Eleitoral, né, inclusive a informação que eu tenho é que após essa matéria o MP Eleitoral pode abrir uma investigação para apurar se houve ou não uso e abuso da máquina pública no município de Mazagão para favorecer, né, a deputada eleita Zeneide Costa. Daqui a pouquinho a gente vai dar mais detalhes, vamos tratar de forma completa essa matéria aqui no programa 90 Minutos, e você não pode perder, porque hoje o programa está recheado de novidades, né? Coloca aí essa outra notícia aí, destaque aí no Portal Amapá, que a gente vai logo tratar dela aqui. Dr. Fulan e Vinícius Gugel lançam obras de pavimentação do bairro Morada das Palmeiras nesta segunda-feira 4, né? Nesta segunda-feira 5, na verdade 5, né? O prefeito de Macapá, Dr. Fulan, assinou a ordem de serviço para a pavimentação de vias do bairro Morada das Palmeiras, na zona norte da capital. Ao todo serão 2,3 quilômetros de asfalto novo distribuídos em 6 vias. A reivindicação para a pavimentação de ruas e avenidas do bairro é antiga. Todos os anos a população reclama da situação de intrafegabilidade em vias do bairro, que ficou abandonada durante anos, sendo alvo de promessas de ex-prefeitos que passaram pela cidade. Durante 8 anos a população se cansou de promessas feitas, por exemplo, pelo ex-prefeito Cláudio Luiz, que só olhava para o centro da capital. A expectativa é que a partir de 2023, o ex-prefeito, que agora se tornou governador, possa olhar para Macapá, ajudando a reduzir os problemas de pavimentação. Atualmente a capital, Macapá, possui uma malha viária de 600 quilômetros com ruas e avenidas com nenhum tipo de pavimentação, ou seja, são 600 quilômetros de ruas e avenidas que não tem nenhum tipo de asfalto na capital. Morada das Palmeiras é apenas um bairro, eu tenho uma foto inclusive que está aí na live, que é essa rua, uma rua intrafegável durante o inverno.
É uma cobrança antiga, uma reivindicação antiga dos moradores do Morado das Palmeiras. O prefeito Dr. Fulan vem trabalhando sozinho, diz aqui a matéria do Portal Amapá, sem nenhum tipo de apoio, convênios ou parcerias com o governo do Amapá. O atual governador virou as costas para a capital em retaliação política pelo fato do prefeito ter derrotado José Alcolumbre, que foi apoiado pelo governo e por seu irmão, o senador Davi Alcolumbre, na época por Clécio Luiz. O investimento dessas obras de pavimentação asfáltica no Morado das Palmeiras é de 5,5 milhões de reais, articulado aí pelo deputado federal Vinícius Gugel, né, mais contrapartida do Tesouro Municipal. O detalhamento das vias contempladas que serão asfaltadas, né? As principais vias que serão asfaltadas lá no Morado das Palmeiras. A Avenida Murici, com extensão de 642 metros, né, de pavimentação. A Avenida Açaí, com extensão de 652 metros de pavimentação. A Via de Acesso 1, com extensão de 654 metros. A Rua do Limão, extensão de 123,26 metros. Rua das Beribas, com extensão de 123,23 metros, né? A Rua Cupuaçu, com extensão de 133,14 metros. Os serviços de terraplanagem, pavimentação, calçada, drenagem superficial e profunda, sinalização vertical e horizontal serão realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. Então, foi mais uma frente de pavimentação. Segundo as informações que eu tive acesso, são 12 frentes de pavimentação asfáltica. Na último final de semana agora, na sexta-feira, nós estivemos conversando com o secretário de Desenvolvimento Integrado, secretário especial de Desenvolvimento Integrado de Macapá, o secretário Ivo Melo, e ele falava, né, que são 600 quilômetros de vias que precisam de pavimentação asfáltica, com nenhum tipo de asfalto em Macapá, 400 quilômetros pelo menos de vias que precisam de reparos, ruas com asfalto, mas com buracos, e também que o empréstimo, né, que a Câmara Municipal, que os vereadores da CCJ, 3 vereadores lá que articularam para negar o empréstimo de 200 milhões, daria para pavimentar pelo menos 150 quilômetros de asfalto em Macapá. Hoje, Macapá necessita, claro que com essas frentes de trabalho, aí, algumas vias, criação de corredores de mobilidade urbana, como é o caso da Zona Sul, né, que vai contemplar aí, agora teve uma mudança do binário na Henrique Galúcio, e acho que a Taíde teve, para reduzir o tempo, né, de tráfego. O trânsito é caótico muitas vezes na capital. E na Zona Sul, Claudomiro de Moraes, que é uma obra que vem se estendendo há anos, fizeram um financiamento de 104 milhões aí da Caixa Econômica Federal. Foi lançada essa frente de trabalho, foi lançada uma outra frente de trabalho no Novo Horizonte, 12 quilômetros, se eu não me engano, mas são insuficientes ainda, mesmo com essas 12 frentes de pavimentação, seja em asfalto, seja em bloquete, seja na zona rural de Macapá também, que foi lançado um dia desse na Pedreira também, uma outra frente de pavimentação, também emenda do deputado federal Vinícius Gugel. O deputado federal Vinícius Gugel tem sido um parceiro da capital, Macapá, apesar de não ter apoiado o prefeito, ou melhor, apesar de não ter apoiado, não estar no mesmo palanque do prefeito na disputa para governo, ele não tem misturado essa questão. Pelo menos o Vinícius Gugel, muita gente critica ele, mas nessa questão de emendas, ele realmente tem destinado muitos recursos para obras de pavimentação asfáltica em bloquete. E ele não apoiou o Jaime Nunes, não apoiou a Raíssa, apoiou aí, se não me engano, o Davi e o Clécio. Ele é próximo do Clécio, mas destina emenda e recursos para a capital Macapá, não confundindo alhos com bugalhos, desmontando o palanque, que muitos ainda estão em cima do palanque. E que há uma expectativa de que o novo governador, por ter sido prefeito de Macapá, ele possa olhar com carinho, não só para Macapá, mas para Santana, Mazagão, mas Macapá porque concentra 60% da população, é uma cidade com mais de 500 mil de habitantes. Daqui a pouquinho eu vou falar de números de repasses constitucionais e federais, e vocês vão perceber que o município de Santana, que tem 120 mil habitantes, apesar de contar com 2 deputadas federais ainda hoje, é um município que praticamente não demonstrou ter força política, porque nos últimos 2 anos Santana recebeu menos recursos de repasses federais do que um município que tem uma população 4 vezes menor que Santana, que é o caso do município de Mazagão. O município de Mazagão conta hoje com 22 mil habitantes e recebeu 50 milhões de reais a mais, né? 50 milhões de reais a mais. Eu tenho os números aqui, eu tenho os prints do Portal da Transparência.
ele recebeu 50 milhões de reais a mais do que o município de Santana. Isso é o quê? Isso mostra que a classe política, que os senadores e deputados, apesar de nós termos 2 deputadas, centraram muito fogo no município pequeno, porque lá existe alguma coisa de errada que faz com que muitos políticos queiram destinar recursos para lá. E a gente está vendo aí o que está acontecendo em Mazagão, com várias denúncias de escândalos, de uso indevido de recursos públicos, de corrupção eleitoral, né? Tivemos a operação da Polícia Federal, a Operação Pão e Circo, mas também mostra que agora a situação pode ficar pior. Por quê? Porque Santana perde 2 deputadas federais. Perde a Marcivânia, perde a Leida Sadala, que apesar de ter sido eleita por Santana, a Leida se preocupou muito com municípios como Serra do Navio, Vitória do Jari e tantos outros municípios, e esqueceu de focar no município que ajudou ela a ter a maioria da votação. E o resultado foi a pífia votação dela em Santana e a pífia votação do irmão, que foi prefeito de Santana, o ex-prefeito Ofenei Sadala. Então isso só é o reflexo de como eles trataram o município, de que como a população reprova modus operandi da família Sadala de fazer política. Eu estou fazendo um panorama aqui porque é o seguinte, porque o povo ele quer saber de chegar à política pública, de chegar ao asfalto, o bloquete, de chegar o remédio, o posto de saúde, a escola, a creche, o posto policial. E o que a gente está observando é que o prefeito fulano está querendo um padrão político e que vai servir para que a prefeitura, para que a população ela possa avaliar. Porque a partir do fulano não vai existir mais político preguiçoso. O povo vai poder comparar. Não, nós já tivemos alguém que trabalhou de domingo a domingo, que toca obras, que mesmo isolado, sem o apoio do governo do estado, que vem tocando obras importantes na capital, que tem uma equipe técnica que capta recursos, que apesar de agora a bancada federal tentar esvaziar numa articulação política a bancada federal, que ainda é controlada a maioria dessa bancada pelo grupo político do senador Davi Alcolumbre, ainda está lá o André Abidon, ainda está lá a Marcivânia, ainda está a Leda. A bancada, ela vota os recursos, né, para o estado do Amapá, tanto para o governo quanto para as prefeituras. E acredite se quiser haver uma proposta de ter um volume maior de recursos para onde precisa ter mais recursos. Para os municípios mais populosos, Macapá, Santana, Laranjal. E houve um esvaziamento em relação ao Macapá por conta da disputa eleitoral de 2022, onde até hoje, apesar de que o prefeito fulano vem executando obras e emendas, 6 arenas, inclusive agora a ordem de serviços, que foram de recursos destinados pelo senador Davi Alcolumbre, ou articulados, porque muitos não foram destinados, mas ele ajudou a articular. Não são emendas dele, mas ajuda a articular. Parece que é uma tentativa de esvaziamento para quê? Para que haja um estrangulamento econômico e financeiro e político da capital, porque eles já estão pensando daqui a 2 anos no processo eleitoral. A reprovação na CCJ do empréstimo de quase 200 milhões de reais, nada mais é do que uma retaliação política para tentar impedir que a prefeitura faça mais asfalto. Por quê? Porque eles estão desesperados. A oposição mesquinha e que não faz oposição à prefeitura ou ao prefeito, mas ao município, que é diferente de você fazer uma oposição programática, uma oposição que fiscalize o que está errado, uma oposição que vá nos postos de saúde, que vá nas escolas, que visite os bairros, né? Porque a gente não vê os vereadores que reprovaram esse projeto de lei de 200 milhões, visitando os bairros de Macapá, entrando no transporte coletivo para avaliar como é que está a situação, visitando as unidades básicas de saúde, até porque as unidades básicas de saúde de Macapá estão a anos-luz em relação às unidades hospitalares do estado e de outros municípios, né? Por exemplo, o centro de referência do Dr. Papaléu Paz é um centro de referência que gente de todo o estado vai para lá para se consultar, para buscar uma especialidade. A UBS do Mar Abaixo funciona 24 horas. A demanda é não só dessa zona oeste aqui, eu acho que é zona oeste aqui, essa área aqui da cidade aqui de Macapá, que pega Coração, Mar Abaixo 1, 2, 3, são vários Mar Abaixos, mas também pega Santana, que vai lá consultar. Eu cansei de ir na UBS do Mar Abaixo consultar meus filhos lá, porque a estrutura é muito boa. E as UBS de Santana não funcionam 24 horas, não funcionam no final de semana. Então, essa que é a questão que está em jogo. Está em jogo é que eles estão tentando dificultar a situação de obras para a capital,
não querem que tenha mais asfalto. Por quê? Porque eles sabem que se são 600 quilômetros de via que precisam ser pavimentadas, que no estudo técnico dos técnicos, dos engenheiros, dos arquitetos, que são servidores muito, claro, efetivos da própria Prefeitura de Macapá, com servidores concursados que prestaram o juramento de fazer no regime jurídico do servidor público municipal, de zelar pelo bem público, de trabalhar em prol da cidade de Macapá. Esses técnicos, eles fizeram o levantamento de que é preciso ter 600 quilômetros de asfalto. Com um projeto de financiamento de 200 milhões e a prefeitura tem uma capacidade de endividamento de até 11% do valor total do seu orçamento, que vai passar de R$1 bilhão para 2023, e, por exemplo, ela pode se endividar ao ano com 100 milhões de reais ao ano. É só um exemplo, de 11%, mas cai para 10%. Então, o empréstimo de 200 milhões, ele só tem uma carência, ele só passaria a ser pago em 5 anos. E não são os 200 milhões só de uma porrada. Vão ser pagos em várias prestações, assim como são pagos a dívida da Previdência, que foi refinanciada pelo ex-prefeito Clécio, que todos os meses é descontado na Previdência do orçamento do município, do chamado Fundo de Participação dos Municípios, R$800 mil, que vão ser pagos em 200 parcelas. Então o município ele pode se endividar até 100 milhões ao ano, que não vai ter, né, problema nenhum. E hoje eu acho que o município não tem 50 milhões de dívida, não tem nem 20 milhões. Mas os vereadores, a serviço de grupos políticos, vereador Dudu Tavares, que já foi denunciado por estelionato, vereador Odilson Nunes, que foi condenado recentemente por tentar coagir uma testemunha pela Justiça Federal, e a vereadora Adriana Ramos, que é formada em Direito, mas que não legislou de acordo com a vontade do povo, fizeram uma manobra para impedir que esses 200 milhões fossem cessados. Esses 200 milhões, eles seriam revestidos em mais de 160 quilômetros de asfalto para Macapá. É o estudo que aponta. Isso resolveria o problema se eles já asfaltaram esse ano, segundo os técnicos da Prefeitura da Secretaria de Obras. Foi feito já só esse ano, em 2022. Nunca Macapá asfaltou mais do que 50 quilômetros ao ano. Nos 8 anos do Clécio, nos 4 anos do Roberto Góes, nos 8 anos do João Henrique, dos outros prefeitos que passaram. Nunca Macapá chegou a asfaltar 50 quilômetros de asfalto. O fulano, nesse ritmo de trabalho, mesmo com o boicote dos vereadores da CCJ, que não querem financiamento, mesmo com a maioria da bancada controlada por um senador que é a oposição, mesmo com a falta de apoio do governo do estado, ele pavimentou em Macapá 80 quilômetros de asfalto. E a gente já consegue ver o visual novo na capital, na cidade. Quando você vai para Macapá, quando você vai na Orla, quando você anda em Macapá, quando você pega, inclusive nas periferias da Zona Norte, da Zona Sul. E não só é asfalto, também é ponte em madeira e concreto. É uma melhoria no visual da cidade. São ações emergenciais, como no canal ali do Beirol, que salvaram vidas. Que várias pessoas caíram naquele canal ali. E muita gente criticou quando foram colocadas aquelas manilhas. E pelo menos uns 3 carros deixaram de cair ali no canal do Beirol durante o dia das chuvas. Então são várias ações que até salvaram vidas. Escolas reformadas, 15 escolas reformadas, 5 UBS novas construídas com padrão de quase ser um mini hospital, um mini pronto-socorro. No Marco Zero, na Zona Norte, lá no Macapaba, enfim, em várias localidades. Então isso que a gente observa é que em 2 anos houve realmente um avanço considerável, né? Porque, primeiro que se houve um enxugamento da folha de pagamento. Macapá tinha muito cargo, muito contrato, que se fez, chamaram os concursados da educação da saúde, profissionalizaram, deram oportunidade para aquelas pessoas que estudaram para o concurso, enxugaram um pouco a máquina, porque tinham cabide, né? Que estava à disposição dos vereadores, de deputados, de grupos políticos. A mesma coisa está acontecendo agora aqui em Santana. Foi transformado em cabide um município para a gente de Macapá. Os munícipes de Santana estão tendo essa oportunidade de ter um emprego aqui na cidade, porque as pessoas que estão ocupando cargos, infelizmente, na prefeitura, são pessoas que são de fora. Os melhores cargos são de fora do município de Santana. Enfim, mas isso mostra que é possível fazer muito com pouco e com gestão, 80 quilômetros de asfalto. Imagine que quando tivesse esses 200 milhões de reais. Só aí
já iria diminuir em quase pela metade o déficit de pavimentação. Por quê? Se em 2 anos, se esse ano ele fez 80 quilômetros, ano passado foi quase 80 quilômetros, aí fosse fazer 150 ano que vem e 150 em 2024, seriam 300 quilômetros, 380 quilômetros, 430 quilômetros para que possam cobrir o déficit de 600 quilômetros. Isso daí nós estamos falando também porque precisam de 400 quilômetros de vias que estão em péssima qualidade. Mas seriam feitos mais de 300 quilômetros de asfalto quando ele tem que, por exemplo, fazer 150 quilômetros por ano para diminuir, para zerar o déficit de ruas e avenidas que não tem nenhum tipo de asfalto. Mas aí não é só o asfalto, é a drenagem, é o meio-fio, é a calçada. E fora aqueles 400 quilômetros que precisam de reparos. Precisam de reparos. A promessa de campanha, segundo eu fui ver no programa de governo, na campanha eleitoral do fulano, era fazer 50 quilômetros de asfalto por ano. Ele já está cumprindo essa promessa. 80 quilômetros. No entanto, o município precisa de 150 quilômetros ao ano, pelo menos, para que em 4, 8 anos possa deixar a cidade 100%. Um brinco. Como foi deixado o Mazagão na época do ex-prefeito Dilson para o Dudão, que inclusive com dinheiro em conta e com recursos do Cefem, que agora estão caindo para fazer obras que estão aí no olho do furacão. Como foi deixada emendas e recursos do Alfinei, 25 milhões da emenda de bancada para o Bala continuar e que infelizmente está parada a obra. A gente sabe que teve um problema ali, não sei o que aconteceu, que até agora não explicaram, que foi parar no Ministério Público. E que infelizmente essas obras, elas não são obras que são pessoais, essas obras são obras públicas, elas são obras do município. Obra, ela é obra do município. Não interessa qual é o prefeito que está tocando que vai concluir essa obra, ela não pode parar, a obra tem que continuar. Então eu estou fazendo um panorama aqui para vocês e vou mostrar aqui também os números de que o município de Santana, falando um pouco dessa pauta da mobilidade do asfalto, o município de Santana, ele deixou de receber muito dinheiro, e Santana perde porque perde 2 deputadas federais. O povo de Santana não se atentou a isso, até porque também as deputadas falharam e por isso tiveram revés nas urnas. A Macivânia passou mais parte do tempo em Brasília, a Leda sumiu de Santana. A Macivânia ficava 30 dias em Brasília e esquecia a cidade dela. Mudou-se com toda a família pra... Nada contra, ela tem que estar em Brasília mesmo, mas tem que estar em Brasília lá e final de semana tem que estar aqui na base, discutindo com o povo, vendo as necessidades, destinando recursos. Aí ela destinou uma fortuna para Laranjal, para Vitória, para outros municípios. Para Vitória do Jari, para Oiapoque também, muito dinheiro para Oiapoque. Muito dinheiro para Oiapoque a deputada Macivânia destinou. E o município que ela é, que ela é deputada, foi deixado em segundo plano. E Lucas, eu vou te mandar aqui para que a gente possa encerrar essa pauta da mobilidade, o quanto o município de Mazagão, que eu já vou entrar na outra pauta, na pauta da denúncia que envolve a deputada estadual eleita Zeneide Costa. Por que eu vou mostrar esses números para a população que está ouvindo, para quem está acompanhando na live e para você que está ouvindo? Por que eu vou falar desses números de repasses e vou fazer um comparativo com o município de Santana? Que é para vocês entenderem que o município de Mazagão, ele virou um garimpo sem malária, com um aporte de recursos muito maior e proporcionalmente muito maior do que os outros. Coloca aí essa postagem aí, de quanto o município de Mazagão recebeu em 2020, não é isso? 208 milhões de reais. Em 2020 o município de Mazagão recebeu, Isso daí de repasses, Tá na tela aí, para você que está acompanhando na live, que o município de Mazagão recebeu em 2020, eu tô falando aqui, vou falar de 2020 para cá, dos últimos anos, para mostrar que Santana sempre vinha recebendo mais porque tem uma população maior, porque é feito o cálculo do IBGE.
O município de Mazagão recebeu em 2020 208,55 milhões de reais. 208 milhões exatamente. 208 milhões de reais de repasses dos chamados recursos transferidos apenas ao município pelo governo federal. Nesse meio aí tá Fundeb, FPM e não tá ainda o Cefem. Coloca agora quanto recebeu Santana em 2020. O município de Santana recebeu 157,13 milhões de reais. Ou seja, o município de Mazagão em 2020 recebeu 50 milhões de reais a mais que Santana. Em 2020 nós já tínhamos 2 deputadas federais de Santana. Mazagão não tinha deputada federal, mas tinha o senador Davi e o senador Randolph, que movimentaram quantias de recursos para o município, lá onde o Dudão se reelegeu depois, em Mazagão. Teve uma operação da Polícia Federal que aponta o uso da máquina pública. Observe que em 2020, ano de eleição, o município bateu recorde de recebimento de recursos, 208 milhões de recursos federais. Dá para colocar os dois na tela? Coloca os dois na tela, Santana e Mazagão. Santana, segundo o IBGE, tem uma população estimada em mais de 120 mil habitantes. Mazagão tem uma população estimada em 22 mil habitantes. Santana tem uma população 5 vezes maior que Mazagão. No entanto, Mazagão recebeu 50 milhões de reais a mais. Proporcionalmente, Santana está com déficit de repasse de recursos. O nosso município, o município de Santana, que é onde eu moro, prefeito Bala, deputada Macivanha, deputada Leda Sadala, os 15 vereadores que ainda não levantaram esse debate, nós vamos levantar esse debate. O nosso município vem sendo prejudicado nos últimos 2, 3 anos, por conta de não ter essa pressão política que os outros, ou melhor, que os outros interesses têm em outros municípios. Aí, deve ter emenda de orçamento secreto, deve ter emenda de bancada. Então, o nosso município é fraco do ponto de vista político, apesar de nós termos 2 deputadas federais que vão cumprir o mandato até dezembro. Desde 2020, essas deputadas ainda estavam. Isso só mostra que as 2 deputadas, elas foram fracas de articulação de recursos federais para o município, porque nós perdemos para Mazagão. Mazagão tá de parabéns, porque se articulou para receber mais recursos, porque tinha um padrinho forte, porque tinha um suplente de senador lá, que articulava lá, o Marco Ribas, marido da Senda Lacerda, que estava lá direto articulando para que o Dudão, que depois retribuiu o apoio para a federal, para a esposa dele, articulasse recursos. Que inclusive colocou aí 2 licitações, uma de 42 milhões, outra de 10 milhões, só para placas solares. Então são várias obras que estão acontecendo no município e muitas estão sob suspeita em relação às licitações, suspeitas de superfaturamento, suspeitas de direcionamento, suspeitas de favorecimento de parentes e amigos, como é o caso da pauta principal do programa, onde a deputada Zeneide Costa, ela, por ser uma agente pública, por ser próxima ao prefeito, fica ali uma cortina de fumaça em torno dela e do prefeito, porque a empresa da cunhada dela recebeu aí 3 milhões de reais em 2022 e 1.900.000 em 2021. E observa, Ministério Público Eleitoral, que o aumento de gastos e pagamentos com consertos e manutenção de carros, será que a frota de Mazagão ampliou tanto em ano eleitoral? Será que a frota de Mazagão ampliou tanto em ano eleitoral? Então você está vendo aí os números de 2000. Eu vou fazer um cronograma histórico de 2020, 2021 e 2022. Aí é 2020. Eu vou agora para 2021. 2021, o município de Santana. Para que você que está acompanhando a nossa live que a gente possa refletir aqui sobre esses valores. Para que você que é cidadão santanense
depois diga assim, o Everson Castro é brigão. Eu brigo mesmo, pelo meu município eu brigo. Eu sou santanense até debaixo d'água. Isso daí tá mostrando a incompetência da nossa classe política de Santana. De quem tem mandato que poderia fazer e não tá fazendo. Então, em 2021, eu mandei aí de Santana, e 2022 eu vou fazer o comparativo de recursos de Santana e Mazagão. Farinha pouco, comeu primeiro, como diz o ditado aí. Esses são dados do portal da transparência do governo federal, gente. De repasses que são feitos por município fundo a fundo. Então, em 2021, o município de Santana recebeu 151 milhões de reais. Já o município de Mazagão, aí deu uma queda. 103 milhões. Ainda foi um pouco alto. Então, 2021, deu uma queda. Santana voltou a ter. Mas em 2020, que foi o ano de eleição, o município recebeu 208 milhões. 50 milhões a mais que Mazagão. Então agora deu uma queda, Mazagão, e Santana se manteve nos 151, caiu na verdade. Caiu aí 3, 4 milhões. Santana ainda tá perdendo dinheiro ainda. Agora eu vou para 2022. 2022 já volta a subir. Vou te mandar agora aí. O município de Mazagão passa a ter 177 milhões agora no ano da eleição. E aí que o Ministério Público tem que ficar atento nessa subida e caída de recursos que só em ano eleitoral esse município, pequeno município de Mazagão, que tem 22 mil habitantes, passa a receber mais do que outros municípios. Eu vou apagar aqui, e Lucas, já colocou lá, né? Vou colocar aqui só o de Mazagão, 177 milhões. 177 milhões em 2022. 177 milhões em 2022. Deixa eu procurar aqui, que eu não sei se eu coloquei. Santana, tá aqui. Santana recebeu em 2022 140 milhões de reais por 2 anos seguidos. O município de Mazagão recebe milhões a mais que Santana. E aí, eu não vou condenar o município por receber muito recurso, que receba esses recursos. Mas você percebe que há uma injustiça tributária e de transferência de recursos de um município que é gerador de riqueza para o Estado, que tem um porto que exporta, tudo entra e sai por esse município. O Porto de Santana está aqui. O município que para exportar o minério tem que passar por Santana. O município que para exportar a soja tem que passar por Santana. O município para que entre as cargas tem que passar por Santana. Tá aí as carretas da Nortelog entrando e saindo, né? Tudo, que tem o polo industrial, que tem tudo. Mas que vem perdendo, que tá com mufona, perdendo para vários municípios com populações menores. Por quê? Eu pergunto agora para a classe política, para os 15 vereadores, para os 2 deputados estaduais que foram eleitos, Jori e Paulo Nogueira. Por que que não faz o debate? Por que que esse debate não é feito nas casas de leis? Por que que esse debate não é feito, né, na bancada federal? As 2 deputadas eleitas, Márcia e Vânia, que não se reelegeram, e Leda Sadala, e agora Santana vai ficar sem nenhum deputado. Porque todos os 8 são de outro município. Tudo praticamente de Macapá. E tem 2 deputados estaduais. Um que se reelegeu, que é o Jori, que sempre pauta a cidade, defesa de Santana, mas eu acho que precisa ser mais incisivo no debate, na Assembleia. Inclusive agora, deputado Jori Oeiras, você tem a oportunidade de mostrar esses números na Assembleia Legislativa do Amapá. Esses números de como Santana vem sendo injustiçada pelo próprio governo do estado e pelo governo federal, pela bancada federal. Pelos recursos repassados, que a gente acha que é 10 milhões, não é nada, mano. Olha o que Mazagão tá recebendo. Eu vou falar de Laranjal depois. O município de Laranjal. A gente tem que parar com esse negócio de dizer que só vai mandar recurso pro município se o prefeito ou a prefeita que tava brigado lá atrás, o Sadala, ele não era meio de banda. E aí, mesmo tendo apoiado o governador Valdez em 2018, o Ofirnei, ele não teve o apoio necessário na época.
E eu não estou aqui defendendo o Oferney, porque eu fui muita crítica e muitas denúncias, inclusive de licitações da emenda de bancada que foram suspendidas na época, a primeira licitação, porque eu fiz a denúncia e depois o vereador Harris Santiago fez na Câmara Municipal, o vereador Harris Santiago, inclusive propondo CPI. Porque a mesma equipe que estava na licitação do Oferney, o tal de Clécio, tá lá em Mazagão agora. Tá lá em Mazagão agora. Que fizeram a lambança da licitação da emenda de bancada logo no início. Então eu tô mostrando esses números porque é o seguinte, eu não gosto de falar baboseira. Eu estudo o tema antes de vir pro programa. Eu passei sábado e domingo pesquisando isso. Eu estudo o tema. Eu trago a informação para você, cidadão de Macapá, de Santana e de Mazagão. Eu disse aqui que o governo do estado tem virado as costas pro Macapá. Que é preciso fazer sim um tratamento responsável com os municípios. Se tem uma Secretaria das Cidades, ela é para tratar com os municípios. Eu espero que agora, com o senador Randolph, possivelmente virando ministro da República, né, que está com uma influência muito forte no futuro governo do Lula, e aí não tem desculpa, porque o próprio Davi continua influente nacionalmente. Inclusive tomou café com o presidente Lula. O próprio Lucas Barreto, apesar de não ter votado, mas continua influente, o partido dele tem muita força. Eu espero sinceramente que essa injustiça que é feita com o município de Santana, que não que o município de outro município não tenha que receber, eu quero que todos recebam, mas que não dá para o município de Santana receber 140 milhões e um outro município que tem 22 mil habitantes receber 177. Méritos de quem articulou isso daí. Fraqueza? Falta de articulação da nossa classe política, que está fraca. Que isso aqui é para vocês refletirem, o povo santanense, quando for votar daqui a 2 anos, será que vocês estão bem representados com a nossa classe política? Qual é o vereador que faz esse debate na Câmara? Qual é o vereador que levanta esse tipo de discussão no Parlamento Municipal? Agora vai ter eleição da Câmara, eles estão brigando pelo poder na Câmara Municipal. É algo natural, é democrático. Mas eu repito, qual é o vereador que levanta esse tipo de debate que eu estou levantando aqui em relação ao quanto o município vem sendo prejudicado nos últimos 2, 3 anos em repasses federais e constitucionais, perdendo para o seu vizinho que tem uma população 5 vezes menor? Aí depois dizem que Santana é o coração do Amapá, que o Amapá só se desenvolve por estado, porque é o nosso porto, porque é isso, porque é aquele papo furado, entendeu? Toda vez que te tá cansado. E olha, eu repito, eu não me contento com migalha. Eu sou de Santana, defendo meu município até debaixo d'água. E tudo aquilo que o prefeito vier a fazer, que for de benefício para a população, eu vou concordar e vou noticiar e vou aplaudir. Eu não vou puxar saco. Eu sou independente. Agora, tem coisas que a prefeitura e o prefeito tem que reunir com os vereadores. O prefeito Bala é aliado do senador Davi, tem uma boa relação com o senador Lucas Barreto, tem uma boa relação com o senador Randolph. E eu estou mostrando números aqui, prefeito, que a gente precisa fazer esse debate, inclusive nos meios de comunicação. O espaço está aberto para quem te vem aqui, traga o secretário de obras, traga o cara dos projetos, para a gente fazer esse debate aqui. Para que a gente possa também pressionar a classe política do Estado, que o nosso município ele não pode ser usado aqui apenas como curral eleitoral de 2 em 2 anos. Porque todos os governadores que foram eleitos nos últimos anos, eles tiveram a vitória aqui em Santana, no nosso município. Quer dizer que a gente dá vitória para senador, para governador, mas na hora de trazer o bolo para cá, nós ficamos com a menor fatia. Então não dá para aceitar isso. Isso daqui não é falar mal dos políticos, é defender que o nosso município seja tratado com respeito na hora de negociar. Então, deputada Macivanha, deputada Leda Sadala, vocês que ainda estão na bancada federal e que vai ser discutida a emenda, as emendas de bancada para o ano que vem, converse com os outros parlamentares, mostre esses números para eles. Não dá para aceitar que o nosso município seja tratado dessa forma. Que o nosso município esteja perdendo recursos. Que o nosso município esteja com obras paralisadas. Vocês duas possuem essa responsabilidade, deputada Macivanha e deputada Leda Sadala. Que eu vejo assim, a Macivanha até que ainda tem muita emenda para Santana, mas eu vejo assim que a Leda ela foi uma lástima. Foi a pior escolha que o povo santanense fez nos últimos anos.
O povo tem que deixar de votar só porque o cara é candidato da máquina, porque é isso, por aquilo. Nós tivemos tantos bons candidatos no município de Santana para federal essa eleição agora. Tivemos o professor Zé Roberto, que foi vereador por 2 mandatos e um cara que entende, que faz um bom debate na cidade. O professor Zé Roberto foi candidato a federal, sem estrutura, sem dinheiro. Teve 1000 e poucos votos. Nós tivemos outros candidatos em Santana, teve aí a professora Renilce, apesar de eu não concordar muito com a posição dela, mas ela foi candidata também por Santana. E temos outros candidatos que vieram pelo município, mas só que os mais votados não foram daqui. Com exceção da deputada, da vereadora Socorro Nogueira, que foi mais votada para federal, mas que não vingou, né? Aí depois veio o Macivani e tal. Então o nosso município ele tem que aprender a votar. Precisa votar, fazer a política da farinha pouca, meu pirão primeiro. Bora eleger nossos deputados daqui do município. Bora eleger nossos federais daqui do município. Olha lá, Mazagão, não deram uma votação recorde para Zeneide? Mesmo com o uso da máquina, de 13 mil eleitores, quantos votos ela teve? Mais de 30%, eu acho, dos votos. Aí o prefeito Bala não focou em nenhum. E não elegeu ninguém. Esse foi o erro político do prefeito Bala. O prefeito Bala era para o senhor ter focado na Socorro, ou feito um acordo com a Macivânia, e dito assim, olha, a minha federal é a Socorro Nogueira. Ela seria deputada federal hoje. Ou a Macivânia, que a Macivânia precisou de poucos votos para se eleger deputada, porque ela teve muito voto, foi quase 15 mil votos, se não me engano, não, 12, 13 mil votos, mas por conta dessa nova regra ela não entrou. Ela foi a 5ª mais votada ou a 6ª mais votada. Então faltou focar, dividiu o Cabral Torque, dividiu ali uma parte pro Luiz Carlos, não entrou o Luiz Carlos, não entrou o Cabral Torque. Quando teve aquela nominata lá do Cidadania com o PSDB, era pro prefeito ter recuado o apoio e dito assim, olha, não vou apoiar nenhum de vocês dois aqui, porque você não tem chance. Nem o Luiz Carlos, nem o Cabral, os candidatos que a prefeitura tá. Vou focar tudo na Socorro Nogueira aqui, que ela tem chance aqui nessa federação aqui, que era PT, PCdoB e PV, que por pouco não fez um. E se o Bala tivesse focado na Socorro Nogueira, olha aqui que eu tô suspeito para falar, porque eu sou crítico do Nogueira. Eu tô falando que é uma questão de defesa do município. Eu tô colocando os interesses de defesa da cidade acima das minhas concepções pessoais, das minhas críticas pessoais. Eu tô fazendo uma análise aqui política e imparcial, inclusive, porque eu tô me despindo das minhas vaidades, enquanto eleitor, enquanto cidadão, que tem as minhas críticas ao governo do Nogueira, ao político Nogueira, né? Então eu estou dizendo aqui o seguinte, que se o prefeito Bala tivesse focado numa das candidatas à federal da gestão, que estava com apoio da gestão, que no caso a mais bem posicionada em todas as pesquisas que eu tive acesso, era a deputada federal, a vereadora Socorro Nogueira, se ele tivesse focado, como focaram para estadual, né, no pastor Paulo Nogueira, e dividiram a prefeitura com o Jori, quer dizer, dividiram não, que o Jori só tinha ação social e o resto tudo a maioria era pastor Paulo Nogueira. Então se ele tivesse focado, não tivesse dividido com o Luiz Carlos, que é de fora de Santana, não tivesse dividido com... Tinha mais outros federais, eu acho que daqui de fora de Santana, que estavam com apoio. Então se ele tivesse focado na Socorro, os votos da Socorro, inclusive, se ela não se elegesse, ajudariam a Macivânia. A Macivânia estava reeleita hoje. Eu não sei se o prefeito Bala estava pensando lá na frente, não vou ajudar a Socorro, porque de repente ela pode querer ser candidata a prefeita contra mim, não sei, se era esse o pensamento dele. Vai, que diz aí que depois da vitória do Lula, nos bastidores, dizem que o Nogueira tá colocando as asinhas de fora e pode querer disputar a eleição, lançar irmão ou irmão. Eu não sei, eu acredito que não. Eu acredito que o Nogueira não vai disputar a eleição, até porque ele não pode ser candidato, ele está inelegível, ainda está inelegível, né? Eu fazendo uma análise agora aqui desse cenário. Mas se ele tivesse injetado, apostado as fichas, como ele apostou no Clécio e no Davi, e surtiu o resultado nas urnas, o Clécio foi o mais votado de Santana e o Davi o mais votado, se ele tivesse apostado na Socorro Nogueira, hoje Santana tinha uma deputada federal. Seja com a Socorro ou com a Macivânia. Então não perderia, porque o mandato da Leda já sabia que estava perdido ali. Então faltou um pouco de grandeza nesse sentido aí, ou de estratégia mesmo, ou de um debate mais sério, de avaliar o cenário, porque realmente o prefeito Bala fez o correto, na visão política dele, na estratégia dele. Ele fez o quê? Eu vou focar no Clécio, porque se eu tiver um governador do meu lado,
eu vou ter uns 2 anos aqui, né? Então ele fez o correto, ele apostou o correto, apostou no Davi, colocou a máquina para funcionar, a engrenagem para funcionar, chamou os contratos, chamou os cargos, chamou as gerências, que são muitas inclusive, e mandou o povo pra rua pedir voto. E mesmo com a Raíssa dando trabalho pro Davi, ele tirou a diferença aqui em Santana e Mazagão, que deram a vitória pro Davi, porque em Macapá o Clécio venceu do Jaime. Então não teve problema pro Clécio. Macapá o Clécio venceu do Jaime, mas a Raíssa venceu do Davi em Macapá por uma diferença de mais de 20 mil votos. E onde foi que o Davi tirou essa diferença? Foi em Santana, Laranjal e alguns municípios do interior. Então foi o município de Santana que mais uma vez ele decidiu o processo eleitoral para um senador da República. Decidiu, claro, que aumentou a vantagem de governador para definir, inclusive, no primeiro turno, a eleição para governador. Definiu lá atrás de 2018 por Valdez e definiu agora. Então o senador Davi, agora ele não é senador só dos eleitores que votaram nele. Ele é senador dos eleitores de Santana que votaram nele e que não votaram nele. Dos eleitores que votaram na Raíssa e que votaram nele. Então ele é senador agora, em tese, de todo mundo. Então ele precisa agora olhar com um pouco de carinho para o nosso município, olhar com um pouco de carinho para a capital, até porque teve alguma falha para ele não ter ganhado a eleição. E o governador Clécio, que é governador agora, que foi prefeito há 8 anos, ele tem esse compromisso com o nosso município de Santana e com a capital, porque ele foi prefeito também. Claro que ele não pode deixar abandonar os outros municípios. Então eu estou mostrando para vocês aqui os números, vocês viram aí os números, que em 2022, ano da eleição, o município de Santana recebeu 140,88 milhões de reais. Já o município de Mazagão recebeu 177,35 milhões de reais. 177 milhões de reais. 27 milhões de reais a mais em 2022. Em 2020 foram 50 milhões de reais a mais. Para você que está acompanhando o programa 90 Minutos, são 1 hora e 29 minutos. Para você que está acompanhando o programa 90 Minutos, a gente vai... Major Vinícius, um abraço. Tudo bem, Major Vinícius? Um abraço. A gente vai para um rápido intervalo. A gente vai falar daqui a pouco da denúncia contra a deputada Zeneide Costa, que está no Portal Amapá, porque tem 1 hora e 29 minutos. E vamos conversar sobre o final de semana sangrento no estado do Amapá. Conflito entre as facções deixou a população aterrorizada. Comandante Aldinei, se estiver ouvindo o programa, entrar em contato para que a gente possa fazer um balanço policial aqui. Eu acho que é o Major Vinícius que está mandando mensagem para mim aqui, eu acho que é ele que vai falar. Beleza? Mas na volta, você que está aí, eu já fiz um preâmbulo, uma introdução dessa questão dos recursos e eu vou falar do foco principal da nossa pauta hoje. É rapidinho, não sai daí. A hora certa, no horário nobre da notícia. Você está ouvindo Programa 90 Minutos. Apresentação: Everson Castro. Tá no ar, Prefeitura nas Ruas, mais perto de você. Mais uma creche, mais educação para nossas crianças. O prefeito Dr. Furlan recebeu a chave da creche do Conjunto Habitacional Miracema. O espaço atenderá 376 crianças, distribuídas entre creche e pré-escola. A matrícula na nova unidade será feita através de edital e as famílias residentes no Conjunto Miracema terão prioridade. O Brasil estreou na Copa com vitória. E a torcida, em cada ponto dos telões instalados na cidade, torceu e vibrou com a partida. Acompanhe nas redes oficiais da PNM os locais de telões para os próximos jogos. É a PNM junto com o povo. Vai, Brasil! Saúde em dia. A Prefeitura de Macapá reforçou o estoque de medicamentos das UBSs. As farmácias das unidades fazem o fornecimento gratuito para a população, mediante a consulta médica. São antibióticos, anti-inflamatórios e medicamentos usados na terapêutica de pacientes com casos confirmados e suspeitos de Covid-19, entre outros. Prefeitura de Macapá, trabalhando de coração pelo nosso povo. Adivinha só quem está sempre perto, cuidando da saúde da gente? Farmácia e Laboratório Anastácia. Nossas farmácias têm tudo em medicamentos, perfumaria, higiene pessoal e conveniência 24 horas pra você. Mais cuidado e mais carinho pra você. Mas além da farmácia, você precisa conhecer nosso laboratório. Farmácia e Laboratório Anastácia. Exames e procedimentos no convênio e cartão próprio. Profissionais que amam o que fazem, num atendimento que, acima de tudo, é humano, como você tanto merece. Exames
No centro de Santana, Rua Salvador Diniz 882. No Paraíso, Rua Tancredo Neves 908. E em Ponte Nova, Rua 7 de Setembro. Farmácia e Laboratório Anastácia. A Clínica Doutora Natália Pereira, Odontologia e Saúde, conta com várias especialidades odontológicas e procedimentos como limpeza, restauração, clareamento dental, extrações, tratamento de canal, aparelhos fixos e removíveis, próteses e implantes dentários. Atendimento adulto e infantil. Clínica Doutora Natália Pereira, Odontologia e Saúde, Avenida Mendonça Júnior, 1878, Centro de Macapá. Fone WhatsApp 981 22 12 54. A loja mais top do estado agora pertinho de você. Rua Salvador Diniz, número 1286, bairro Hospitalidade, ao lado do Bazar Pais e Filhos. A Top Tênis tem tudo o que você precisa para entrar em forma. Belíssimos lançamentos na linha fitness, calçados esportivos, crossfit, acessórios, natação. São milhares de produtos das melhores marcas: Adidas, Nike, Olímpicos, Fila, Caveira e muitas outras marcas para você. Rua Salvador Diniz, número 1286, bairro Hospitalidade, ao lado do Bazar Pais e Filhos. Vem pra Top Tênis e se torne um cliente top. Tá no ar, Prefeitura nas Ruas, mais perto de você. Mais uma creche, mais educação para nossas crianças. O prefeito Dr. Furlan recebeu a chave da creche do Conjunto Habitacional Miracema. O espaço atenderá 376 crianças, distribuídas entre creche e pré-escola. A matrícula na nova unidade será feita através de edital e as famílias residentes no Conjunto Miracema terão prioridade. O Brasil estreou na Copa com vitória. E a torcida, em cada ponto dos telões instalados na cidade, torceu e vibrou com a partida. Acompanhe nas redes oficiais da PNN os locais de telões para os próximos jogos. É a PNN junto com o povo. Vai, Brasil! Saúde em dia. A Prefeitura de Macapá reforçou o estoque de medicamentos das UBSs. As farmácias das unidades fazem o fornecimento gratuito para a população, mediante a consulta médica. São antibióticos, anti-inflamatórios e medicamentos usados na terapêutica de pacientes com casos confirmados e suspeitos de Covid-19, entre outros. Prefeitura de Macapá, trabalhando de coração pelo nosso povo. Estamos de volta com o programa 90 Minutos. Apresentação: Everson Castro. Muito bem, 13 horas e 35 minutos. Olha, agradecer. Eu soube aqui que muita gente de Mazagão acompanha o programa, inclusive da gestão. Um abraço pro nosso colega, que também é comunicador, jornalista. Eles disseram que ele acompanha o programa aqui, o Lula Fábricas, né? Um abraço pra você. Ele acompanha lá pra saber o que a gente fala, que é pra tentar dar resposta, né? A gente entende que os colegas fazem o trabalho deles, né? Os caras estão trabalhando, estão fazendo o papel deles, né? A gente tem que se respeitar e respeitar o trabalho de cada um. O nosso colega Lula Fábricas, né? Eu acho assim, eu falei outro dia pra ele, porque eu sou um cara que gosta de ser justo, né? Eu falei que eu acho bacana o trabalho dele, ele postou umas fotos nas redes sociais aí, né? Ou falando do profissional Lula Fábricas, né? Não tô falando da gestão, do profissional. Nós temos bons profissionais em Santana na área da comunicação, nós temos aqui o Irã Frois, da Ícone Digital. Nós temos assim um cara que é um dos melhores comunicadores populares, na minha opinião, que é um ícone da comunicação depois do Cunha Lopes, Tio Gigante, né? Verdade. Nós temos aí o nosso colega Nonato Trindade, que também é um grande radialista. Temos o Andrei Melo, pela manhã aqui na 92, com passagem na CBN. Nós temos uma safra de comunicadores, né, no rádio, na TV, no jornal. Nós temos o Arra Moreno, que também é um bom comunicador, acho que só tá ali, né? Tem que ir pra uma outra emissora melhorzinha, que foi um cara que fez muito sucesso na TV aqui, deu uma sumida, o Arra deu uma sumida, o Arrazinho aqui. Arra, vem pra cá com a gente, fazer da notícia na área policial, bora debater Santana aqui. Você é meu parceiro. Um abraço pro Arra também aí. Deixa eu ver quem mais aqui aí tem o Fernando Santos, da Central de Comunicação, que também é um grande comunicador, cara bom de produção de vídeo, na parte institucional. O Irã Frois, que também é bom, cara que faz de tudo aí, entendeu? Tá lá hoje, também tá trabalhando, parece-me que na comunicação da Prefeitura de Macapá. Não deram oportunidade aqui em Santana, né? Porque o que acontece? Aqui em Santana os caras querem pagar pouco. Querem pagar mixaria pro nosso povo, pros nossos profissionais. Os melhores engenheiros, professores, advogados,
muitos que se destacam em Santana estão indo buscar mercado na capital porque querem pagar pouco. Mixaria. Aí eles pensam que todo mundo gosta de repórter beira de vala e que qualquer 400, 500 reais o caboclo vai pra lá pra trabalhar, entendeu? Então, não é assim não também. Verdade. Tem que ter um respeito ao nosso trabalho como imprensa, como comunicador, entendeu? Eu não sou um cara que eu não troco o que eu faço pra receber convite de uma prefeitura de governo pra ganhar menos de 3 mil reais. Porque não vale a pena. Eu tô com um site que bate 6 milhões de acessos. Coloca aí o Portal Amapá aí pra pessoa acompanhar. O portalamapá.com.br, vocês podem ir lá, portalamapá.com.br. Coloca aí, olha, tá bonito o novo layout. Destaque a operação da Polícia Federal aí. O portalamapá.com.br bateu mais de 6 milhões de acessos. Nós estamos dando uma repaginada. No portal, vai baixando aí, Lucas. Tô olhando por aqui, tô sem retorno. Vai baixando. No portal tem Cotidiano Cidade Polícia. E tem lá uma coisa que nós estamos criando. Que vai fazer aqui um link com o programa 90 Minutos. E com o Jornal da Tarde na 99.9. Que é a TV Cumaú. Mostra lá, vai baixando. Todos os vídeos do programa 90 Minutos e reproduzidos aqui no programa Jornal da Tarde, estarão lá na TV Cumaú, que é no YouTube, que eu batizei de TV Cumaú justamente por conta do nome que fica no Forte Cumaú, que os ingleses fundaram aqui em Santana, naquela disputa por território. Inclusive, mandar um abraço pro geógrafo, meu amigo pessoal, Marlos Carvalho, que tá como subsecretário, eu acho, adjunto da Prefeitura de Santana na área de planejamento, que é geógrafo e fez um estudo, inclusive tá como destaque. Eu vou convidar o Marlos para vir aqui no programa, se o Bala autorizar, né? Que eu acho que o Bala não autoriza, diz que o Bala tem que autorizar. E Bala, tu autoriza o Marlos vir aqui no programa? Porque o Bala, ele fica meio de banda, né? Não pode cobrar atraso de salário, que ele fica chateado. Então ele já dá uma pressão no secretariado, no assessorado dele para não vir no programa. Então, mas aqui eu tô de boa, entendeu? Em relação ao programa 90 Minutos, a gente tem pautado pautas positivas de Santana. Então eu quero trazer essa pauta. Marlos, você tá convidado para vir no programa amanhã, se for possível, na hora do almoço aqui. Vem falar do teu livro que você tá lançando. A gente já tinha conversado lá atrás. Eu sou amigo particular do Marlos e a política não vai mudar a nossa amizade, entendeu? A amizade não se compra, a amizade se conquista. E eu gosto muito do trabalho dele. Eu acho ele de umas cabeças assim, umas mentes brilhantes que o nosso município tem. A gente tem que valorizar a nossa prata da casa. Então, quando eu vejo o Bala nomear um cara como o Marlos, eu fico feliz, pô. Entendeu? Porque é de Santana, é filho do seu Jabuti ali, entendeu? É um cara que é bom, um cara que é formado, um cara que é inteligente, uma prata da casa, uma das mentes pensantes do nosso município e que pensa o nosso estado, na verdade. Porque o Marlos, ele tem uma visão estratégica do estado. E eu até acho que ele é subaproveitado nos governos de que ele já passou, que ele já contribuiu tanto. Um outro cara que não foi reconhecido em vida, que é uma das cabeças pensantes do nosso município, era o Dinho, do Instituto Ecos, irmão do Roca. Verdade. E o cara faleceu e não teve esse reconhecimento, cara. Porque ele não era puxa-saco de político, simplesmente por isso. Mas parece que em Santana só é reconhecido quem puxa saco. Se puxa saco, se elogiou o prefeito que tá no poder, né? Aí, engraçado, sabe o que eu acho bacana, Lucas? Que quando eu tava na rádio 105.9 e me tiraram do ar lá, e o ex-prefeito Antônio Nogueira me tirou do ar numa tramóia lá que eles fizeram junto com o ex-vereador Genival. Eles me tiraram do ar, sabe por quê? Porque o ex-prefeito Orfinei Sadala foi lá e pediu minha cabeça na rádio. Deus me livre. Disseram que que o Orfinei falou que ele só iria investir na rádio, só iria anunciar na rádio se tirasse eu do ar. E na época foi um pega pra capar. Eu disse, não, tudo bem. Não vou morrer de fome por conta disso, não. Nunca dependi de rádio. E aí o Orfinei mandou me tirar da rádio. Quem era o líder do governo na época era o Genival Oliveira. Deus me livre. E o Genival foi tão covarde, porque eu trabalhei na mesma emissora que eu, mas ele não pensou em 2 vezes, pelo poder. Mas olha onde é que tá o Genival hoje. No ostracismo. Então não adianta você tentar fazer o mal para as pessoas por conta de política e de poder. O poder, ele é passageiro, gente. O Orfinei tentou tanto me perseguir, me prejudicar.
mandou o secretário dele me processar, fez um monte de coisa. Mas hoje eu encontro com ele pelas ruas de Santana. Quem é o Wolfney? Um simples mortal, como qualquer um, como eu. Aí tava todo chibante na eleição para deputado, porque eu vou ser o mais votado de Santana, eu vou ter 5 mil votos. Eu falei, bora ver, todo chibante e tal. Abriu as urnas, pegou uma taca, mano, que ele ficou amuado, sumiu das redes sociais. Pegou uma lapada bonita. Resultado da arrogância, da prepotência que ele construiu em 4 anos de mandato. Das palhaçadas que ele fazia, né? Que ele achou que todo mundo... Porque o problema do Wolfney é que ele não é um político burro, ele é um político inteligente. Mas ele, como ele se cerca muito de puxa-saco, ele acha que ele acha pra ele que só quem tá certo são os puxa-saco. Então ele só ouve os puxa-saco. Então na gestão dele a gente falava que tava errado isso, tava errado aquilo. Aí eu não ouvi, acabou o que aconteceu, perdeu o mandato, perdeu a reeleição no poder, perdeu pro bala, né? Então, em Santana nós temos bons profissionais, gente. Marlon, você está convidado para vir aqui no programa falar do seu livro, né? Que faz um estudo. O nome da TV leva a TV com uma U. No YouTube, você pode ir lá no YouTube seguir. Tem um link da TV com uma U, mostra o site aí. Tem um link da TV com uma U no YouTube, no Portal Mapá, portalmapá.com.br, notícias do estado todo de Santana, Macapá, Mazagão, política, cotidiano, geral e área policial. E tem a TV com uma U com os vídeos, além dos nossos colunistas lá. Mandar um abraço pro jornalista Domiciano Gomes, que tá lá em Brasília, que vai fazer parte da bancada do programa. Ele tá lá, ele é advogado e é jornalista, um renomado jornalista, vai ser colunista aqui do programa 90 Minutos e do Jornal da Tarde. É um dos melhores quadros da comunicação que nós temos. E ele disse que tô a fim de voltar a fazer de novo. Ele tava advogando, mas ele quer fazer. Então, você pode seguir a TV com uma U, ativar o sininho lá, que nossos vídeos vão estar dos programas. A partir da semana que vem, os programas serão transmitidos também pelo YouTube e pelo Facebook, tá bom? Para que a gente possa dar mais oportunidades, mais condições aí, né, do povo acessar. Verdade. Vamos então à matéria principal do programa hoje? Notícias. Vamos para Mazagão, novamente. Escândalos em Mazagão. Deixa eu tomar um cafezinho aqui antes de chamar a notícia. Notícias. Já denunciada com Dudão por corrupção eleitoral, deputada estadual eleita Zeneide Costa pode ter usado um contrato milionário com empresa de cunhada para suposto caixa 2. O caixa 2 de campanha, para quem não sabe, é aquele dinheiro que não passa pela conta, que não é contabilizado. É aquele dinheiro que às vezes é usado para boca de urna, para compra de voto, para troca de favores. E já existe uma investigação em andamento do Ministério Público Eleitoral. Já existe uma denúncia, melhor dizendo, no TRE, e eu queria saber como é que está esse julgamento no Tribunal Regional Eleitoral, porque o prefeito Dudão e a irmã dele, além do vice-prefeito, já foram denunciados. Teve uma operação da Polícia Federal chamada Pão e Circo, e ela faz muito jus ao que vem acontecendo no município de Mazagão. O Pão e Circo teve a operação da Polícia Federal em 2020, durante a pandemia, utilização de recursos, né, da pandemia, operação da Polícia Federal, operação Pão e Circo, né, que investiga crime eleitoral na prefeitura de Mazagão, onde a deputada eleita Zeneide Costa, já lá atrás, ela já vinha sendo, daqui a pouco eu vou falar completo, né, porque teve a operação Pão e Circo. Nós temos imagens, inclusive, da época da Polícia Federal na prefeitura de Mazagão. Que é a matéria principal, a bomba do dia hoje, no programa 90 Minutos. Não tem um link, não tem uma BG de bomba aí, pra explodir aí, não. Eu tenho que procurar esse negócio aí, rapaz. Coloca aí as nossas sirenes. Com a
participação e lobby da irmã de Dudão, parentes e empresários de fora do município, o uso de quase 400 milhões de reais do Cefem estão sob suspeitas e investigação das autoridades do Estado. Parte dos recursos teriam sido drenados em um suposto esquema de corrupção eleitoral, passiva e ativa, nas gestões de Dudão Costa, tendo como objetivo sustentar um projeto megalomaníaco de poder. É o lead da matéria do Portal Amapá. Contratações de empresas sem pregão eletrônico, contratos emergenciais, pagamentos com suspeitas de superfaturamento em serviços inexistentes, favorecimento a parentes e apaniguados, suspeitas de desvio de recursos públicos para contas de empresas privadas em serviços não prestados ou superfaturados, demonstrações escancaradas de enriquecimentos ilícitos que podem fazer parte de um projeto megalomaníaco de poder com uso político nas eleições de 2020 e 2022. A relação de supostas ilicitudes cometidas nos últimos anos na gestão do prefeito de Mazagão, João da Silva Costa, do União Brasil, vulgo Dudão Costa, é de assombrar até mesmo tarimbados investigadores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, chamado GAECO, recentemente implantado no Ministério Público Federal do Amapá. O caradurismo do gestor à frente de um grupo montado nos escaninhos do poder municipal com o único propósito de sequestrar politicamente, entre aspas, o patrimônio do pequenino município amapaense poderá alcançar níveis de escândalo nacional. Nomes de relevância em Mazagão estão diretamente comprometidos com um intricado esquema de graves suspeitas e indícios de malversação, improbidades e peculato, com uma extensão de tentáculos em quase toda a estrutura administrativa da Prefeitura de Mazagão e que pode envolver empresários, gestores e até mesmo os vereadores que deveriam fiscalizar o dinheiro público. Uma dessas pessoas que está no olho do furacão agora é a senhora Maria Antônia Lacerda Ferreira, cunhada da deputada estadual eleita Zeneide da Silva Costa, do Podemos, 54 anos, irmã de Dudão Costa, prefeito de Mazagão. É em nome de Maria Antônia que consta a empresa Mal Ferreira, CNPJ 22.299.082.0001. Verdadeira responsável pela empresa com o nome fantasia MPB Autopeças e Serviços, cadastrada na Junta Comercial do Amapá desde 22 de abril de 2015. Nos últimos 5 anos, a Mal Ferreira, controlada por Gedinei Figueira Barreto, marido de Maria Antônia, arrematou as mais lucrativas licitações publicadas no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Mazagão. São valores estratosféricos, como apresentado no pregão eletrônico número 003/2019. Depois eu vou falar desse pregão eletrônico aqui. Processo número 212.019, no valor total de R$680 mil, para manutenção automotiva, preventiva e corretiva e fornecimento de peças. Desde então, os valores empenhados para a empresa gerida por GEL, a pedido dado a Gedinei em Mazagão, ultrapassam R$5 milhões. Boa parte retirada dos 383 milhões da compensação financeira de recursos minerais repassados ao município desde 2020 pela Agência Nacional de Mineração. Você está acompanhando? Mostra o site, deixa o site mostrando que é para a pessoa acompanhar na live aí quando eu estou lendo, né? Pode colocar lá, eu pensei que estava no site. Então eu já li a primeira parte da matéria. Aí na segunda parte, traz aqui suspeitas de Caixa 2 e o uso da máquina nas eleições municipais. Pode ir descendo aí mostrando a matéria aí vai mostrando aí, eu vou lendo aqui, tu vai acompanhando. Suspeita de Caixa 2 e o uso da máquina nas eleições municipais. O histórico de corrupção eleitoral em Mazagão não teria começado agora nas eleições de 2022. De acordo com investigações realizadas em 2020 pela promotora de justiça Fábia Regina, do Ministério Público Eleitoral, a ex-secretária de Desenvolvimento Social, hoje deputada eleita Zeneide Costa, teria lançado mão de meios suspeitos para obter, os votos
junto com seu irmão, o prefeito Dudão Costa, já nas eleições de 2020, na disputa pela Prefeitura de Mazagão. Segundo denúncias do MPE, o Ministério Público Eleitoral, para garantir a reeleição de Dudão, a irmã do prefeito de Mazagão, apoiada pelo vice-prefeito José Osana Nunes da Silva, teria lançado mão de meios criminosos, segundo o Ministério Público, na operação, depois de denunciada, após a apuração, Pão e Circo, que contou com o apoio da Polícia Federal. Abre aspas, diz o trecho do que foi feito, dito pelo MP. Os três são acusados, o Dudão, a irmã, Zeneide Costa e o vice-prefeito. Os três são acusados de uso indevido da máquina pública e abuso do poder econômico, assinala a Fábia Regina em denúncia no Tribunal Regional Eleitoral em dezembro de 2020. A deputada eleita, que já responde à ação do Ministério Público Eleitoral junto com o irmão e o vice-prefeito por uso da máquina pública nas eleições municipais de 2020, quando ocupou o cargo de secretária municipal de assistência social, possui parentesco com pessoas que são beneficiadas com contratos bilionários na prefeitura de Mazagão. Zeneide é casada com China, irmão de Maria Antônia. Portanto, a deputada é cunhada da suposta empresária, que seria apenas uma testa de ferro do marido, uma laranja, pois quem realmente toca a empresa é seu esposo, que entende dos serviços supostamente prestados ao município, a maioria com aumento exponenciais em ano eleitoral, e que nos últimos 2 anos sangraram cerca de 4,7 milhões dos cofres da Prefeitura de Mazagão. É importante lembrar que não existe nenhum processo em andamento que investigue os pagamentos aos empresários que possuem grau de parentesco com Zeneide Costa e Dudão agora nas eleições de 2022. As denúncias do Portal Mapá podem servir de base para uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AGE, que pode combinar com uma ação de impugnação do mandato eletivo, AIME, caso o MP eleitoral ou seu suplente resolvam apurar os pagamentos suspeitos a Mal Ferreira e a empresa do seu marido, né? Irmão do seu marido, no caso, a empresa do cunhado da Maria Antônia, que é a dona da Mal, o irmão do Gel, né? A Maria Antônia, ela é cunhada da deputada Zeneide Costa. E ela tem um cunhado que também ganhou um contrato de 1.800.000 dos chamados contratos dos geradores. E depois eu vou falar desses geradores, que a Secretaria de Saúde de Mazagão, através da secretária Aline, daqui a pouco eu vou falar depois de terminar de ler essa matéria, porque tem muita coisa, né? O MP eleitoral, então, ele pode, através do seu suplente, apurar os pagamentos, ou o seu suplente pedir apuração, os pagamentos suspeitos da Mal Ferreira e ao empresário do irmão do seu marido, que realmente toca o empreendimento. Rodrigo Barreto, irmão de Jadinei Barreto, recebeu pagamentos antecipados antes mesmo da sua empresa vencer uma licitação no mês de agosto. Essa daí para aquela questão dos geradores lá da UBS Fluvial, né? O histórico de escândalos em Mazagão. As suspeitas de falcatruas que já estariam em processo de investigação pelo Ministério Público Federal, MP Estadual e IPF em Mazagão, são denunciadas pela imprensa desde o primeiro ano de mandato de Dudão Costa em 2017, quando iniciou seu governo em substituição ao ex-prefeito Dilson Borges. Agora não é mais do MDB, agora é do PP, né? A partir de denúncias sobre desvio de recursos na Prefeitura Municipal de Mazagão, veiculada nas mídias amapaense, os investigadores deverão se debruçar diante do envolvimento das autoridades municipais com suspeitas de fraudes, desvios de verbas públicas cometidas por pessoas diretamente ligadas ao prefeito, com prejuízo inestimado ao contribuinte, né, mazaganense, pois só de recursos do Cefem, o município recebeu quase 400 milhões de reais de 2020 a 2022. Além disso, Mazagão superou municípios com uma população até 5 vezes maior, como é o caso de Santana, no quesito de repasses federais constitucionais. Um festival de pregões presenciais no município, que fere normativas do Tribunal de Contas da União e da chamada lei de licitações, a lei de improbidade, várias leis aí que, se a gente for falar aqui, vai ter que dar um programa todo. Quase toda essa dinheirama pode ter sido drenada, segundo apura o Portal Mapá, né, as suspeitas, por meio de licitações fraudulentas,
contratações irregulares de empresas sem nenhum atestado técnico profissional para a realização de serviço ofertado, em completo desrespeito ao artigo 1º, parágrafo 4º do Decreto 10.024 de 2019, Boletim de Jurisprudência número 219, de 4/6/2018, abre aspas, do TCU. Quando cabível a utilização da modalidade de pregão, é irregular o uso do pregão presencial sem a comprovação da inviabilidade técnica da utilização da forma eletrônica. Fecha aspas. Então, é um festival de pregões presenciais que não tem por que dar desculpa porque não tem internet. Mentira! É mentira! Tem internet! Eles estão fazendo esse festival de pregão presencial, atenção Ministério Público, em processo de 42 milhões de reais. Contratações das placas solares de 42 milhões de reais, que dizem que quem é que realmente manda na bagaça, na parada, é o suplente do senador, cuja esposa foi candidata a deputada federal, que agora quer ser prefeita. Nunca pisou em Mazagão, não mora em Mazagão, quer ser prefeita em Mazagão. Porque foi a mais votada. Meu Deus do céu. Quer ser prefeita. Eu tô sabendo que esse grupo político aí, que sequestrou o município para os seus interesses pessoais, quer continuar mandando no município através de novos atores, novos protagonistas. Mas a novela e o filme vai ser o mesmo. Negócios em família. Sabe quem tá nessa foto aí, que tá aparecendo na live aí? É a deputada estadual Zeneide Costa. E o vereador Bebê, que é cunhado e sobrinho dela, parece. Eu não entendi direito, mas ele é cunhado e sobrinho. Ele é casado com uma irmã dela. E ela... Sei lá como é que é essa história aí, mano. Eu sei que o negócio em família é uma tramóia, é um negócio... Né? É um negócio louco, Mazagão. É fora de série. Tem que chamar a Netflix pra produzir um documentário em Mazagão, cara. Chama a Netflix. Não produziram aquele documentário lá? Bandidos na TV? Quem assistiu o documentário, assistiu aquele filme lá, o documentário Bandido na TV, que fala a história de um deputado estadual lá, que tinha ligação com o crime e tal, que mandava matar os caras pra depois noticiar na TV. Tinha o Bandido na TV. Aqui o nome da série é outra. Pode levar o nome Bandidos também. Pode levar, pode, tô falando que pode. Entendeu? Então, é fora de sério o que tem acontecido em Mazagão. Atenção Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal. Por muito menos, eu repito, por muito menos o ex-prefeito Jones Cavalcante, num contrato de 500 mil, de um convênio. O MP processou e afastou ele foi condenado a 4 anos de cadeia. Será que o MP não vai fazer nada? Não vai pedir o afastamento de pessoas que claramente está escancarado isso daí que está acontecendo em Mazagão? Não sou eu que estou falando. Já existem processos em andamento, inclusive de corrupção eleitoral. E o TRE? Por que não julgou ainda? É preciso julgar. Ou então a gente vai ficar com uma sensação de impunidade, de que vale a pena comprar voto, de que vale a pena usar máquina pública. É por isso que a política não muda. Porque continua o círculo vicioso. Aí um cara que é sem dinheiro, mas tem boa proposta e é honesto, é sério, um professor, um advogado, um trabalhador, um enfermeiro, um médico, que não quer comprar voto, se candidata, se elege, ele vai ficar em Santana. Um vereador contra 14. Na Assembleia, 1 ou 2 deputados contra 22. Onde a maioria se elege no modus operandi, que a gente sabe que existe. Entendeu? Coloca aquela música lá que eu te falei. Coloca aquela música lá que tem que tocar uma música. Negócios em família. Eu vou te mandar aqui, peraí. Ainda não acabou a matéria é extensa. Calma aí que eu vou mandar aqui. Eu vou te mandar a música aí, que é a música que tem a ver tudo com Mazagão, cara. Tudo tem a ver com Mazagão. Essa música é a música do município de Mazagão no momento. Atenção, povo de Mazagão, você que está acompanhando o programa. Essa música tem tudo a ver com Mazagão, cara. Não é possível que as autoridades do Estado vão ficar inertes, paradas, e não vão agir para impedir que mais coisas sejam feitas. Negócios em família. De fato, parece que a Prefeitura de Mazagão virou um negócio familiar. Foi a nomeação
do vereador João Paulo Coelho Ferreira. Acho que o partido dele é a Rede, se eu não me engano. Não sei se ele ainda é da Rede ainda. Conhecido em Mazagão pela alcunha de Bebê, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SENDES. Ele é cunhado da deputada estadual eleita Zeneide Costa, ocupante do cargo até maio de 2022. Outro parente chegado de Dudão Costa, Leandro Dias da Silva, exerce nas sombras o poder de vetar ou recomendar a empresa, segundo as denúncias, né? Segundo um pedido de investigação no Ministério Público Federal e na Polícia Federal que já tem contra esse caboclo aí, que é estelionatário. Leandro Dias, já investigado, exerce, já denunciado, exerce nas sombras o poder de vetar ou recomendar a empresa a ser contratado para a prestação de serviços, mediante pagamento, segundo as suspeitas, denúncias, segundo a delação daquele motorista que delatou o esquema em áudio. Não sou eu que estou dizendo, eu posso provar porque teve áudios que eu já exibi aqui, mediante de pagamento de vultosas propinas. O Leandro Dias seria o intermediador, junto ao tio, da contratação da firma mais generosa para as licitações. Quem diz isso daí é o Beto, nos áudios. Nós estamos nos baseando nesses áudios, nessas denúncias, nessa delação que ele fez, que ele precisa ser chamado, esse cara. E outra coisa, ele não pode mentir em juízo, senão ele vai preso, porque ele já veio gravar outro vídeo. Ei, Beto, cuidado! Tu pensa que o Ministério Público tá de brincadeira, o GAECO tá de brincadeira com a tua cara, é? Tu pensa que o GAECO, tu pensa que os promotores são por acaso moleques? Tu toma cuidado com a tua vida, macho. Põe um rumo nessa tua vida. Se tu sabe, entrega a boca e salva a tua pele. Porque quando a casa cair, meu patrão, tu quer ficar no IAPEM, tu não tem nível superior. Tu não tem dinheiro pra pagar grandes advogados. Te apresenta, meu. Te apresenta. Te apresenta, meu. Entrega a bocada, fala logo o que tu sabe. Te apresenta, meu. Faz a tua parte que Deus vai te ajudar. E o MP pode fazer uma transação penal contigo e diminuir a tua pena, tu responder em liberdade e nem preso. Pode ficar de boa na lagoa, igual sapo. Agora, se tu ficar dando depoimento nas redes sociais, áudio, e depois gravar outro, na frente do Ministério Público, na frente do capa preta, tu não pode mentir em juízo. Tu vai ser chamado, uma hora tu vai ser chamado, Beto. Entendeu? Não vai na onda de prefeito, não vai na onda de político, que na hora, quando o bicho pega, é cada um por si e Deus por todos. O Dudão tem patrimônio. A declaração dele aí na Justiça Eleitoral de 2020, 2016, é de milhões do patrimônio dele. Ele tem patrimônio pra torrar, pra pagar advogado. E bons advogados, por sinal. Pra ir retardando, porque ele pode, no mínimo, ficar inelegível. Ele tem uma ação que, se ele for condenado no TRE, se ele for cassado, ele fica inelegível por 8 anos. Ele, a deputada Zeneide. E fora o que ainda tem por vir ainda. Olha só. Empresário individual, o Leandro Dias, que saiu da condição de empregado em agência de captação de empréstimos consignados em 2015 para tornar-se um dos homens mais ricos do Amapá entre 2020 e 2022. Leandro Dias tem contratos na prefeitura que ultrapassam os 3 milhões de reais. Isso é apenas um contrato. E eu tô sabendo que ele pegou a reforma de uma escola aqui em Santana. Dinheiro que daria para construir 6 escolas públicas de pequeno porte para atendimentos de estudantes socialmente vulneráveis que moram na localidade ao redor da cidade. Eu acho que para construir 6 escolas, eu não sei que dá. O meu editor aqui, ele deu uma aloprada aqui, mas eu acho que mais 2 escolas dá. Pelo menos para reformar 6 escolas, porque se a reforma do Birag, que ele vai fazer 400 e poucos mil, 500 mil reais, então dá para reformar sim mais 6 escolas. Conforme o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, Mazagão continua entre os municípios com o pior IDH do Brasil, com um pouco mais de 22 mil habitantes e integrante da região metropolitana de Macapá. Ainda padece de problemas sociais e econômicos que afetam principalmente a população jovem. O levantamento revela que a renda per capita é de R$ 353 reais e que 43,51% dos habitantes são considerados pobres ou abaixo da linha da pobreza, na miséria. Então só quem que está se dando de bem não é a maioria da população. É o Leandro, é a deputada, é o prefeito, é o vereador Bebê, é fulano, é beltrano, é ciclano, é parente A, parente B, é cachorro, papagaio, periquito, é toda a família. Coloca a música aí, cara, porque essa música é pra esses caras. Essa música é pra essa panelinha que se instalou em Mazagão. Parece que ela foi feita pra eles. Ei, Dudão,
Te faz de doido que o pau te acha, Dudão. Ei, Leandro. Zeneide. Ninguém é menino aqui. Quem era inimigo agora é amigo. Te apresenta, Todo meu. mundo faz parte da panelinha. Te apresenta, meu. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa-saco tem moral. Te apresenta, tem meu. emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Deus me livre. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Deus me livre. Come o dinheiro da saúde, Coloca a come foto o do dinheiro prefeito da aí. educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Tô fora, meu irmão. É muito bom fazer parte da panelinha. O que nós queremos é o poder, pra poder comer na panelinha. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Te apresenta, meu irmão. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa-saco tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come o dinheiro junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. É, meu amigo. Deixa de fundo a música aí, meu amigo. Deixa de fundo aí. Tu é doido, é, meu patrão? Porque a panelinha se instalou mesmo. Não tem outro nome. É uma panelinha que só quem come é sobrinho, são os parentes, é cunhado. Entendeu? O Ministério Público tem que apurar, tem que investigar. Olha só aí o prefeito Dudão ostentando na lancha aí, do lado do empresário, que ganha contrato na prefeitura de 3 milhões. Onde já se viu que isso é republicano, gente? Olha aí o prefeito do lado do sobrinho que ganha o contrato, o sobrinho bastardo. Ele não é registrado no nome do pai, só no nome da mãe. Por isso que não aparece os documentos do Ministério Público. Não aparece o grau de parentesco, ele não leva o sobrenome porque o pai dele não registrou ele. É a panelinha, essa é a turma que tá mamando na teta, que tá drenando, né? O que cai é a mamata, né? O município que tá recebendo mais recursos que Santana, o município que recebeu quase 400 milhões de reais do Cefem, e uma meia dúzia, tem gente que tem até BMW em Mazagão. Tu já pensou? Um absurdo isso, cara. Deus me livre. Sabe quanto custa uma BMW? Eu tenho fotos, eu não tô mentindo, tem fotos aí do prefeito na live, na lancha. Prefeito tem segundo as informações, mostra o patrimônio da outra irmã dele aí, que é um prédio de 3 andares.
lá na Ivaldo Veras, construída por esse empresário que é sobrinho dele, que ganha contratos, que discute com outro empresário segundo as denúncias. É a panelinha, enquanto a panelinha tá lucrando, tá mamando na teta, e vários contratos de puxa-saco defendendo, que às vezes o cara ganha R$1.500 pra defender isso daí, 43% da população tá na linha da pobreza, na linha da miséria. Entendeu? E sabe o que é mais vergonhoso? Secretários ganhando auxílio emergencial, cara. A secretária de saúde, barraqueira como ela é, desbocada nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, ganhando auxílio emergencial. E tá, eu tô aqui no show da Mari Fernandes, esnobando da cara do povo de Mazagão. Esnobando da cara do povo de Mazagão. É uma vergonha isso, igual aquela situação que eu não concordo, os caras comendo bife de R$9.000, que tá nas redes sociais, muita gente criticando aí os jogadores e o Ronaldinho. Bife com jogando ouro em cima, até doido quanto tem milhões de pessoas passando fome no nosso país. Aí eles ficam ostentando aí na cara do povo, mas o poder tá na mão de vocês. O poder tá na mão do povo, de não concordar com isso daí. Entendeu? Porque, segundo as denúncias, teve muita compra de voto em Mazagão. Porque eles pegam a necessidade da população, do povo. Eles pegam naquilo que é mais fraco, pegam o povo pela barriga. E a gente tem que mudar essa cultura política perversa. Ministério Público do Estado do Amapá, doutora Ivana Franco Lúcio Sei. Você é uma mulher honrada. Você é uma mulher respeitada nesse estado com história. Tome uma atitude. A gente não pode mais ficar anestesiado, inerte, vendo isso acontecer no município de Mazagão. E os tentáculos podem ser estendidos para outros municípios. É patrimônio até ilha, cara. Até ilha os caras compraram. Tu já pensou? Isso é coisa de... A Netflix tem que fazer um filme em Mazagão. Tem que fazer um documentário, tem que vir estudar, mano. E os eleitores de Mazagão precisam ser estudados pela NASA. Porque como é que pode acontecer tudo isso daí? Não são todos, claro que tem muita gente, né, que tá lá firme e forte na luta, denunciando o descaso, denunciando o que tá acontecendo nesse município, que é um município que é muito rico. É crime. É muito rico e tá sendo destruído. Tá sendo depenado. Sabe um carro, quando tu pega um carro assim, os caras pegam o carro e começam a depenar o carro, né, no ferro velho? Estão depenando o patrimônio público no município de Mazagão. Milhões e milhões de reais podem ter sido drenados, né, para um esquema aí que está sendo investigado, está em processo de andamento de investigação. E eu venho falando isso aqui já faz uns dias. E eu espero que essas investigações do Ministério Público não acabem em pizza. Porque se for para acabar em pizza, vamos todo mundo comer pizza na churrascaria e pizzaria dos Gêmeos, do meu amigo Baixinho, que fica localizado aqui na Fonte Nova, né? Lá no bairro Fonte Nova, aqui em frente à praça da Fonte Nova em Santana. Porque se for para acabar em pizza, bora todo mundo pra lá. Convidar aqui o promotor, os vereadores, o prefeito, o empresário. Então, porque não valeu a pena a gente denunciar aqui, né? Não valeu a pena a gente denunciar e vai acabar em pizza mesmo. E vamos todo mundo pra pizzaria e churrascaria dos Gêmeos, que tá na promoção, R$30 a pizza lá. R$30 a pizzaria. Na pizzaria, pizza. Na pizzaria, churrascaria e pizzaria dos Gêmeos. 30 conto. Né? E você pode participar. Deixa aí a música aí, que tu vai falar ainda, calma. Eu tô aproveitando pra fazer um merchan aqui pro meu amigo Baixinho. Olha o patrimônio aí, ó. Mostra o patrimônio, os prédios. Mostra a ilha, Ministério Público. Atenção, doutora Ivana Sei. Olha o cara ostentando que eu tô com um contrato. Mostra aí o patrimônio. Até ilha. Até ilho. Ilha. Né? E já tem gente zoando, mas assim, no bom senso, gente de Mazagão. Eu recebi um vídeo aí de uma moça dançando, oferecendo essa música justamente pra essa turma.
É, meu amigo, essa panela aí, ela tá pra explodir, ela, a pressão dela. Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Aí é pra acabar, né? Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Tô fora, meu irmão. É muito bom fazer parte da panelinha. O que nós queremos é o poder, pra poder comer na panelinha. Mostra aí a ilha. Essa ilha aí que eu te mandei é a ilha do homem, macho. É a ilha do cara. A ilha do amor. Enquanto 43% da população vive na pobreza, tem gente andando de BMW. O patrimônio do prefeito, que foi declarado um tempo atrás aí na Justiça Eleitoral em 2020, era em 1.027.000. O Ministério Público tem que apurar isso daí, porque é o seguinte, 4 anos depois, ele declara que aquele mesmo terreno que valia tanto vale menos. Pode ter uma ocultação de patrimônio no meio aí. Né? Então, Ministério Público, nós estamos dando a dica aqui. O prefeito Dudão, mostra o patrimônio dele aí. Ele declarou em 2020, ele declarou em 2016, que ele tinha um patrimônio quando ele concorreu pelo PPL. Imóvel urbano, no valor de R$300 mil. Um imóvel rural com 517 hectares localizado na rodovia do Camaipi, quilômetro 10, Mazagão. Com área de pasto e 100 unidades de bovino e bubalinos, no valor de R$700 mil. Uma casa de 5 cômodos, localizada na rua Presidente Vargas, no bairro Olaria, no valor de R$12 mil. Um veículo automotor terrestre, caminhão, automóvel e tal, no valor de R$15 mil. Ele declarou 3 imóveis em 2016, quando ele disputou a eleição, e dava mais de R$1 milhão. Um imóvel urbano e um imóvel rural no valor de R$700 mil. Só que de lá pra cá teve adequações e melhoria naquele chamado Balneário do Dudão também. E sabe que em 2020 o prefeito Dudão declarou pouco mais de R$500 mil ao TSE? Se em 2016 ele declarou 1 milhão e pouco, e como é que em 2020 ele declara menos? Esse terreno rural dele, ele declarou em 2016 que ele valia R$700 mil. Já em 2020, ele declarou que só vale 500 mil. Atenção, Ministério Público. Tem algo errado aí, cara. Mas na verdade, segundo as informações, em áudios que o vereador Bebê levou, segundo o Beto, dinheiro na caixa de sapato, os terrenos ao redor da área rural do Dudão, que tem gado e tal, que valia 700 mil em 2016, agora diz que ele vale 500 mil, e ele fez adequações e ampliou, segundo as informações. E quem vai lá em Mazagão sabe, porque teve o show da Manu Batidão lá no terreno dele, que é um outro imóvel, no valor de 300 mil. É? Então, gente, ele comprou mais de 10 terrenos, segundo as informações, que tem pasto. Esse terreno aí, ele não vale 500 mil. Pode pegar um avaliador de imóvel aí, uma imobiliária dessa daí, pra gente avaliar esse terreno do Dudão aí. Segundo as informações, eu não tenho ainda uma capacidade técnica, mas eu quero ver. Aí, o Altair Pereira Imóveis poderia ir lá pra gente avaliar, né? Fazer esse serviço pra sociedade. Alguém que é especialista em questão de imóvel aí, avaliação de imóvel. Dizem que vale 4 milhões, mas ele declarou no TSE que vale 500. Ele tinha declarado que valia 700, depois ele fala que vale 500. Né? Esses terrenos estão sendo comprados, segundo as informações, por terceiros.
Eles foram comprados em dinheiro vivo. Inclusive em caixa de sapato, nós mostramos o áudio aqui. Como relata o primo do prefeito, que entregou a bocada puto porque não tava comendo na panelinha. Tiraram o dele, deram só um pirãozinho pra ele. O Luiz Alberto Pinheiro da Costa, o Beto, que era motorista do Dudão e que ele fala no áudio que ele queria pegar mais obras. Eu acho que ele ficou puto, chateado, que só quiseram dar pro Leandro, pro Alonso e pra outros. E não quiseram dar pra ele. Né? Para o Calango, né? Tem o ex-vereador Calango também que tá lá mamando na mamata. Vamos falar daqui pra frente, te calma. Tem muita coisa que a gente ainda não falou. Tem aluguel de veículo da Secretaria de Saúde. Tem auxílio emergencial, os caras não tem pudor nem com auxílio emergencial. Né? Tem outro terreno no quilômetro 9, no Camaipi, na rodovia do Mazagão, que foi comprado por R$175 mil pelo vereador Bebê, numa caixa de sapato. E tem o áudio do vereador Bebê negociando com a senhora. Né? Ele levou o dinheiro numa caixa de sapato. A mulher teve que chamar a polícia pra escoltar ela. E ele foi nomeado depois secretário de Saúde, de Desenvolvimento Social, no lugar da cunhada, que é deputada estadual agora eleita. Já o outro terreno, lá no quilômetro 12 do Camaipi, foi comprado da professora Vaneide, no valor de R$105 mil. Professora Vaneide vendeu o terreno. Então tudo isso daí, Ministério Público, entre em contato comigo que eu vou lá, eu presto depoimento, eu mostro tudo. É só entrar em contato que a gente vai mostrar. Todo mundo sabe o que acontece em Mazagão. Falta só as autoridades do estado, porque fica o poder central, fica em Macapá, saberem mais. Muitas coisas nós não temos esse poder de fiscalização, de pedir sigilo, quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal. Nós não temos esse poder. O MP tem. O MP tem o poder de quebra de sigilo telefônico, de realizar buscas e apreensões, de pedir pra justiça, porque é muito sério o que vem acontecendo, gente. A gente coloca essa música da panelinha aí pra mostrar que existe um grupo, uma panelinha realmente, e que é algo escarnecedor na cara da população de Mazagão. Nós estamos terminando o programa aqui. Eu queria muito amanhã falar de outro assunto aqui que ainda ficou pendente. Mas esse tema ainda vai render, das empresas que prestaram serviço durante a campanha. Eu quero falar aqui 2, 3 programas seguidos que eu quero falar e não consigo falar da Secretaria de Saúde, porque lá tem denúncia também. Na Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde tem denúncia. E não são poucas, não. E lá, a secretária ela é bronqueira. Ela vai bate boca nas redes sociais. Ela, a sua digníssima senhora, ela pagou para a empresa do Rodrigo Barreto, irmão do Gel, cunhado, né? Ela da Maria Antônia. A Maria Antônia é a cunhada da deputada eleita Zeneide Costa. As duas empresas dos parentes abocanharam aí. Uma pegou 1,8 milhões o contrato, recebeu 800 mil, alguns antecipados, a empresa do Rodrigo, de geradores. Né? E a Secretaria de Saúde, a secretária Aline Teixeira, ela teria pago mais de R$500 mil para a empresa fazer manutenção de gerador da UBS Fluvial. Duas questões chamam a atenção, a gente vai falar amanhã no programa aqui, dessa situação que envolve a Secretaria de Saúde, dinheiro da saúde. É por isso que fala, a panelinha fala, come dinheiro da saúde, come dinheiro da educação. Os pagamentos ocorreram antes de haver licitação no portal da transparência da prefeitura e o certame licitatório ocorreu no dia 10/8 de 2022. E o pagamento ocorreu no dia 5/8, 5 dias antes de ocorrer a licitação. Ao todo foram pagos pela Secretaria de Saúde R$566 mil para a empresa RAF Barreto, que é de propriedade do Rodrigo Barreto, irmão do Gel, que é o cara que manda na empresa de peças, que fica aqui em Santana, da dona Maria Antônia, que tá o nome dela, que é cunhada da Zeneide, da deputada que teria se beneficiado. A mesma que recebeu o orçamento do prefeito, sob as ordens do prefeito Dudão, mais de R$800 mil para a manutenção dos geradores
na zona rural do município, também antes do processo licitatório. A UBS Fluvial começou seus primeiros atendimentos no dia 31 de julho de 2022. Presta atenção, Ministério Público, onde que tá o fio da meada aí? A UBS Fluvial, que a secretária Aline pagou R$1.566.000 supostamente para uma empresa fazer serviço de correção. A UBS Fluvial começou seus primeiros atendimentos no dia 31 de julho de 2022, conforme mostra o anúncio das redes sociais da prefeitura. E depois de 5 dias de uso, a secretária pagou esse montante de mais de R$500 mil, valor correspondente a quase 30% do valor total da UBS Fluvial. A UBS começa a funcionar no mês, e no mesmo mês já tem a manutenção. Olha só a parada aí, papai. Se isso daí, mano, não vou nem falar a palavra aqui. Eu queria que o povo ligasse pra cá pra dizer o que é isso aqui. 991-45-2508. Hoje tem jogo do Brasil. Quem ligar pra cá agora vai ganhar uma pizza e comentar tudo isso que nós vamos ganhar uma pizza. Eu sei que a audiência tá total em Mazagão e Santana, mas eu quero o povo de Santana ligando. 991-45-2508. 991-45-2508. Vai ganhar uma pizza da churrascaria e pizzaria dos Gêmeos, do meu amigo Baixinho. Fica aqui localizado aqui na Abílio Rodrigues, ali é? Abílio Rodrigues. Isto. Em frente à Praça Cívica, a Praça da Fonte Nova de Santana. Verdade. Pode mandar mensagem de texto 991-45-2508. 991-45-2508. Boa tarde, Everson. Quando puder, pergunte aos responsáveis da Prefeitura de Santana o que aconteceu com o projeto de pavimentação da Avenida Santana e o bloqueamento das ruas transversais no bairro Parque das Laranjeiras. É uma mensagem de um ouvinte aqui pelo WhatsApp. Atenção, Prefeitura de Santana. O Marcos Pereira, nosso meu amigo Marcos Pereira, economista. Tá aí, um abraço pro Marcos, perguntando sobre Santana. Oi, boa tarde. Quer ganhar a pizza, meu amigo? Quero ganhar a pizza. Então vamos ganhar a pizza, mas olha, eu já falei que se for pra essas denúncias de Mazagão acabar em pizza, a gente chama todo mundo e vai comer aonde? Na pizzaria dos Gêmeos. Tá certo, então ganhar a pizza. Qual é o seu nome, meu amigo? É verdade. Qual é o seu nome, meu amigo? Cleverson de Souza Cavalcante. Cleverson de Souza Cavalcante, atenção, Baixinho. Manda um WhatsApp pra mim que daqui a pouco vai dar autorização do Cleverson de Souza Cavalcante. Oi. Mas aí, tu acha que vai acabar em pizza mesmo isso aí? Rapaz, pelo que eu conheço a promotora Ivana Ceia, eu acho que não vai, não. Mas o homem tá calado ou ele falou alguma coisa? Ele não fala nada, ele tá caladinho. Mas, rapaz, mas é de se espantar, né? Quando a gente chega em Mazagão, é obra desde a entrada de Mazagão. O que é importante, não é contra a obra, né? Isso é importante e eu comento muito isso. Poxa, Mazagão é um celeiro de obra. É desde a entrada, estão fazendo lá o... Esqueci o nome. A entrada igual Santana. Tem um pórtico lá de que até custa... Aí, caiu a ligação. Descarregou. Cleverson, você ganhou a pizza. Desculpa aí, tá? Mas descarregou o telefone aqui no programa. Mas amanhã você pode ligar e dar sua opinião. O Cleverson ganhou a pizza. Verdade. Da pizzaria e churrascaria dos Gêmeos, ligou pra cá, participou, não vai acabar em pizza. O Ministério Público já disse que não vai acabar em pizza, né? Segundo as fontes que eu tenho, não vai acabar em pizza. Mas é aquela situação, por que ele fica calado? Você já viu o cara também, quando chega na frente, quando ele é conduzido, ele vai ser interrogado, muitas vezes ele prefere o silêncio, né? Pra não tentar se incriminar, né? É um direito constitucional permanecer em silêncio, inclusive em juízo. Então é um direito constitucional do prefeito também ficar calado. Beleza? Estamos nos despedindo. Coloca a música da panelinha pra gente se despedir do programa hoje. Entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha.
o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra